Ontem surgiu o resultado de uma pesquisa nada animadora. O Amapá e o Rio de Janeiro, entre todos os estados do país, deverão ser os últimos a sair da crise financeira, isso só em 2025. Essa projeção é de um órgão financeiro ligado ao Senado. O governo do estado apontou ações que podem reduzir esse prazo de recuperação. Este ponto comercial faz parte de uma rede de lojas de calçados administrada por esta empresária e pelos filhos dela. De 6 lojas, acabaram tendo que fechar uma por causa das baixas vendas. Segundo a empresária, um dos fatores que prejudicaram o negócio foi quando o salário do funcionalismo público começou a ser parcelado pelo governo do estado. Os servidores públicos estaduais, já há 1 ano, recebem 60% do salário no fim do mês e os 40% restantes só no dia 10 do mês seguinte. O nosso maior cliente aqui, em números, é o funcionalismo público. Então, o comércio depende do funcionalismo público. E com o fracionamento do pagamento e a crise, que muitas pessoas também ficaram desempregadas, consequentemente, o comércio sentiu isso. Aqui nós só dependemos do contra-cheque, do funcionalismo público. O movimento está fraco desse lado aqui, mas esse lado, pelo menos no quarteirão da Cândido Mendes com a Mendonça Júnior, é o melhor cenário que podemos ver. Porque se a gente vier para o outro lado aqui, olha só tem loja fechada, gente. De acordo com informações da Confederação Nacional do Comércio, ao longo de 2016, 495 lojas fecharam as portas. Isso dá mais de uma loja por dia fechando as portas em 2016. E desse quarteirão todinho, a única loja que continua aberta é esta daqui. E mesmo assim, vocês podem ver que não tem muito cliente, não. Uma das vendedoras da loja admitiu que o único motivo pelo qual continuam abertos é porque não possuem gastos com o aluguel do ponto comercial. Essas outras lojas aí todas fecharam porque pagam um aluguel um absurdo, muito alto, e com as vendas fracas não estavam conseguindo pagar o aluguel e pagar as suas despesas, né? E nós não, como o prédio já é do proprietário, a gente não paga, então a gente está sobrevivendo assim. Um relatório de acompanhamento fiscal feito pela Instituição Fiscal Independente do Senado Federal mostra que o Amapá fechou o orçamento de 2016 com um prejuízo de 444 milhões de reais. Ainda de acordo com o relatório, de todos os estados da federação, o Amapá e o Rio de Janeiro são os que mais vão demorar a ajustar as contas. Só em 2025 que devem conseguir zerar o déficit orçamentário e somente em 2029 conseguirão alcançar um superávit primário mínimo para testar a boa saúde financeira do estado, de pelo menos 10% da receita. Enquanto o déficit no Amapá é de milhões de reais, no Rio de Janeiro os números já estão na casa dos bilhões. Para o secretário de Planejamento do Estado, existem ainda mais diferenças entre a situação dos dois estados. Tem um caso no Amapá, em 2015, que foi o ano da interligação do Sistema Nacional, em que nós perdemos quase 90 milhões de reais só de receita de combustível advinda da produção de energia no estado. O Rio de Janeiro teve um problema similar também com relação aos royalties do petróleo, perdeu quase a metade da sua receita de royalties de petróleo. Então o indicador de prazo, ele foi considerado analisando apenas um índice, e o prazo convergiu para períodos muito próximos. Isso não quer dizer que o Amapá esteja na mesma situação do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem salários atrasados há 3, 4 meses. O Amapá não tem histórico de salários atrasados. No Rio de Janeiro foram fechados 7 hospitais. O Amapá não fechou nenhum hospital em função da crise. Então as realidades são distintas. As ações de política pública também são diferentes. O Amapá já vem fazendo ajuste fiscal, mesmo antes do regime não estar aprovado. E o que coincidiu foi o prazo de recuperação e de inversão do déficit público, que foi para 2025. Nós acreditamos que com as reformas que estamos fazendo, sobretudo com o processo de desestatização, o Amapá poderá restabelecer o reequilíbrio antes desse prazo. Em relação ao parcelamento dos salários, existe uma expectativa de que ainda no segundo semestre desse ano as contas públicas deem uma melhorada e aí sim o servidor estadual poderá ter de volta o salário integral ao fim de cada mês. O Amapá ele constituiu um fundo de reserva para fazer frente ao parcelamento de salários. Esse fundo hoje ele já tem aproximadamente 85 milhões de reais em conta, ou seja, recurso que está previsto, que está sendo constituído, espera-se acumular até determinado valor para poder aí então se iniciar um processo de realinhamento dos prazos de pagamento de salário e para se findar o parcelamento. A expectativa é de que o segundo semestre, a partir de uma retomada do crescimento da economia nacional, as receitas de transferências ao Estado, já que o ICMS ele sofreu uma quebra muito forte,
elas poderão se restabelecer em níveis adequados para que o Estado possa fazer frente ao parcelamento. Mas o foco da política fiscal agora tem sido em consolidar recursos nesse fundo. Nós esperamos chegar até o meio do ano com algo em torno de 140 milhões de reais capitalizados nesse fundo.